E aí? Eu sou o Thiago Sobreira, sou designer Movida Cuscuz e hoje a gente vai falar sobre a beleza, o caos e o papel do designer na era do relativismo. Vou conversar com vocês sobre alguns temas que eu resolvi escrever, fazer um artigo aqui contando um pouco de casos que aconteceram comigo, de percepções que eu tenho, tá? E no final uma mensagem para os meus amigos designers, meus amigos arquitetos, tá bom? Então eu vou ler aqui com vocês e vou comentando ao decorrer da nossa leitura, tá? Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Então, desde criança eu fui atraído pela beleza, pela água em movimento, pelas chamas que tremulam como se sussurrassem um idioma antigo, pelas penugens das aves e pela geometria silenciosa das plantas, pelos olhos dos felinos, sempre em estado de prontidão, pela força descomunal dos grandes animais e, claro, pelas curvas femininas. Nesse teatro da natureza, encontrei a estética divina, pura, bruta e presente. Até hoje eu noto que muitas vezes eu fico entretido e me chama minha atenção, às vezes, detalhes como a cor de uma pedra e me gera curiosidade de saber como aquela pedra adquiriu aquela cor. Inclusive a minha esposa acha isso bem interessante por eu levantar esse tipo de questionamento nas vezes que a gente passeia e tal. Meu olho vai muito buscar a beleza das coisas naturais e a minha curiosidade faz eu questionar, né, como as coisas acontecem, por que as coisas acontecem, porque as coisas são como são, tá? Então sempre foi assim, tá? Então eu sempre me encantei ao ver desenhistas, pintores, escultores e músicos criando coisas belas. E sempre me perguntei como eles fazem isso, né? Isso é lindo, eu também quero aprender, né? E eu sempre fui assim, eu sou filho de um artesã, sou neto de artesã também, né? Eu tenho uma tia artista plástica, então pessoas ao meu redor sempre fizeram coisas bonitas, coisas artísticas, coisas manuais, e eu sempre gostei desse tipo de coisa também, né? Então, quanto mais eu estudava, mais descobria que a humanidade sempre teve esse mesmo fascínio e curiosidade que me atraía desde sempre. Tudo que construímos foi observando as belezas naturais e buscando recriá-las para ajudar a vida das pessoas. Aos poucos entendi que o design pode ser a ponte entre criação divina e o toque humano, adaptando as formas da natureza para que nós tivéssemos experiências cada vez mais agradáveis e para fazer com que nós nos sentíssemos melhores e mais extraordinários. Estudar o belo e investigar como a forma pode melhorar a vida me levou ao design. Foi exatamente na época que eu estava para decidir o que ia fazer na minha vida, né? E eu estudei quais são os cursos que eu mais me daria bem, mais seria feliz. Então o design na Universidade Federal de Campina Grande foi a minha escolha. Eu cheguei empolgado à universidade, né? Pronto para mergulhar em matérias como estética, poder estudar sobre Platão, Aristóteles, Pitágoras, proporção áurea, simetria e harmonia. Conceitos clássicos da filosofia que moldavam tudo o que apreciamos como belo e bom. Mas, durante uma aula de estética, eu encontrei também um novo monstro nesse universo da filosofia, o relativismo. Certo dia, numa aula, a professora apresentou conceitos clássicos de estética, né? O belo, harmonia, ordem, clareza, proporção, simetria. O feio, desordem, assimetria, excesso, contradição da natureza. O grotesco, mistura das naturezas, exageros, distorções e monstruosidades. Os conceitos estavam claros para mim, e a professora passou uma atividade para que na próxima aula nós trouxéssemos imagem que representassem o belo, o feio e o grotesco clássicos. Levei como exemplo do belo a imagem de um carro de Fórmula 1. Eu gosto bastante de Fórmula 1, né? Um dos meus ídolos é o Ayrton Senna. Aliás, o meu ídolo maior, fora Deus, e Jesus Cristo, é Ayrton Senna. Então, eu acho que Ayrton Senna foi uma grande figura quando eu era pequeno. Eu cresci vendo as vitórias de Ayrton Senna e ele era o herói do Brasil. Era nosso herói. E a máquina, aquela máquina que ele conduzia, o carro de Fórmula 1, sempre foi um objeto, né? Um ser inanimado que me chamou bastante atenção. E aprendi a respeitar bastante e admirar bastante o automobilismo, né? Graças a Ayrton Senna. Então, eu levei esse exemplo desse carro de Fórmula 1 para a aula, né? Como o exemplo do belo, né? Por ser simétrico, harmônico, proporcional, ter formas aerodinâmicas e tal. Já uma colega minha levou a imagem de um sapato escarpão de salto alto agulha. Pelo conceito clássico, né, eu tinha certeza que o julgamento da professora seria óbvio, né? O sapato representaria o grotesco,
por ter formas antinaturais, formas assimétricas, exageradas, objeto mutilador, objeto que antigamente era utilizado como tortura, objeto que usa pele de animais, etc. Mas, para minha surpresa, a professora elegeu o Scarpin como a representação do belo e o carro como grotesco. A assimetria do carro foi ignorada, a racionalidade da forma também, irrelevante, a harmonia das proporções funcionais foi desconsiderada. As formas aerodinâmicas usadas exatamente para estar de acordo com a natureza da movimentação do ar, bobagem. O que importava era apenas o sentimento dela como observadora. Na época, a discussão entre mim e a professora ficou acalorada e resultou na paralisação da aula. A professora pediu para que eu me retirasse da sala, mas eu me recusei a sair. A senhora, como professora, deveria ser capaz de dar uma explicação coerente ao aluno sobre uma matéria que está lecionando. Não pode apenas encerrar o debate me retirando da sala, pois isso demonstra que a senhora não é capaz de estar no lugar que está ocupando. Foi isso que eu falei. Após a minha fala, a professora ficou vermelha, os olhos encheram d'água, e ela mesma se retirou da sala. Ficou aquele climão. Esse episódio deixou claro para mim que os conceitos clássicos de beleza já haviam se perdido na academia. E que o relativismo, ideologia que poderia explicar tudo sem depender de pensamento lógico e sem respeitar conceitos clássicos, seria a corrente mais forte do pensamento na universidade. Como o conceito de beleza tinha se tornado subjetivo, qualquer coisa também o seria. Isso me aterroriza desde então. O conceito de bom e mal, de verdade e mentira, divino e profano, nada disso poderia ser mais definido, principalmente dentro dos muros de uma universidade. A universidade, que deveria ser o templo da razão e da evolução do pensamento do ser, agora tinha se tornado uma oficina do caos e da desconstrução, onde os alunos eram estimulados pelos professores a quebrar os padrões, contestar conceitos clássicos e relativizar o certo e o errado. Já quem buscava conceitos clássicos sobre a verdade, beleza e justiça era excluído das discussões por não ter um pensamento suficientemente revolucionário. E uma dúvida me ocorreu naquele tempo. O pensamento criativo precisa ser revolucionário? Fui estudar os movimentos artísticos mais revolucionários procurando a beleza. E foi assim que eu descobri que a arte abstrata e contemporânea, que não usam os conceitos matemáticos, nunca me atraíram, pois não vejo nelas beleza em si. Não vejo beleza em tipos de arte em que caos e subjetivismo são os mais importantes, que é a percepção da alma humana, que os limites das habilidades ou que é a curiosidade. Veja, existe muita arte abstrata que não é matemática, que não usa geometria, que é o geometrismo, o construtivismo. Esse tipo de arte eu acho bem legal. Mas existe outro tipo de arte que não utiliza nenhum conceito matemático, nada, e eu acho que fica bem vazia. E a busca intransigente em causar algum tipo de perturbação no observador. Ou uma demonstração do ego caótico do artista. Muitas vezes pode até causar essa perturbação, mas nunca vem carregada de uma sensação engrandecedora para a alma. A beleza é construída quando se tem um objetivo, nunca é caótica. A beleza é matemática. Existe uma explicação em sua existência, e isso se observa em tudo que é naturalmente belo. Quando não existe desafio técnico e nem existe precisão na composição, dificilmente encontraremos beleza em uma obra. O que existe é uma narrativa. A obra ganha beleza quando alguém conta uma história sobre ela, sobre o autor ou sobre técnicas utilizadas, mas a obra em si, vazia. Dessa forma, o artista deixa de ser artista e passa a ser publicitário, um vendedor. Uma cena pode ser grotesca e desconfortável, como ver uma leoa abatendo uma presa ou assistir um parto normal. Mesmo assim, ser bela. Pois o belo nunca é vazio. Ele sempre revela a ordem e é carregado de verdade. A beleza está ali, pois observamos a beleza divina. A beleza não precisa ser explicada, ela é. Posso também falar da beleza que está nas técnicas, pois um habilidoso escultor pode criar uma obra monstruosamente grotesca, mas que se possa enxergar a beleza não na figura representada em si, mas na técnica utilizada para representá-la. A beleza vai estar lá pelo esforço humano empregado em construir aquela forma utilizando o limite das habilidades humanas e com suas capacidades motoras e intelectuais. No caso do sapato Scarpin, a professora poderia ter dito: o objeto é grotesco, mas a técnica para a construção da sandália é bela. Isso teria sido honesto. Mas ela confundiu estética com simbologia. Um erro comum até entre profissionais experientes. E foi aqui que eu entendi a subjetividade da beleza aceita pela sociedade, como quando se diz: a beleza está nos olhos de quem vê. Essa frase retira a beleza do conceito estético, objetivo, e passa a beleza para o conceito simbólico subjetivo.
A estética observa como uma coisa se apresenta ao olhar. Já a simbologia observa o que essa coisa significa para quem olha. Confundir as duas cria curtos-circuitos emocionais, aquilo que os filósofos chamam de antíteses estéticas ou dissonância simbólica. Quando a forma e significado entram em guerra. Um objeto que ilustra perfeitamente esse tipo de situação é a espada katana japonesa. Ela esteticamente é uma curva impecável, uma obra-prima do metal. Já simbolicamente carrega morte e violência. A forma encanta e o significado assombra. E a maioria das pessoas diz, não acho bonito, quando na verdade quer dizer, isso carrega algo que me machuca, que me incomoda, que me traz uma sensação ruim. Isso ocorre com qualquer objeto de guerra, seja nas antigas armaduras ornamentadas, até nos fuzis de assalto e drones dos exércitos modernos. O designer moderno precisa dominar essas duas camadas fundamentais. A estética, para criar objetos coerentes, legíveis, funcionais, equilibrados, divinos na sua integridade, belos. E a simbologia, que serve para prever a carga emocional, cultural e espiritual que o objeto vai disparar no observador para ele ser apreciado. Quem ignora a estética faz produtos vazios. Quem ignora a simbologia faz produtos insensíveis. O verdadeiro design opera na interseção, onde a forma e significado finalmente fazem as pazes. Se você quer criar algo que permaneça, algo que toque, que transforme, que inspire, busque o belo. Não o belo que agrada o ego do observador, mas o belo que tem o seu valor em si próprio. O mundo está cheio de ruído, caos e obras arquitetônicas, de design ou artísticas, que só existem porque alguém criou uma narrativa explicando por que deveria existir. Criar algo que não precisa de explicação. Criar algo que, ao ser visto, faça o coração entender que aquilo é bom. Porque, no fim das contas, o papel dos designers, arquitetos e artistas é este. É usar forma e função para reaproximar a humanidade da beleza com experiências que ela esqueceu que merece ter e sentimentos que merece sentir. Pois, quando você cria algo verdadeiramente belo, não é o mundo que melhora, é você. E você, o que você acha desse ponto de vista? Gostou do texto? Concorda, não concorda? Comenta aqui, vamos continuar essa conversa. Obrigado por ficar comigo até aqui. Eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos e que a força esteja com você.